Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 16. Filipenses 3,16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco por meio desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, sentindo a Tua presença, percebendo a Sua presença. E eu sei que o Senhor veio aqui para tratar conosco, para trabalhar na nossa vida. E estamos, ó Deus, dispostas, estamos receptivas, meu Pai. Estamos aqui prontas a receber o Teu toque, a Tua mensagem, a Tua direção. Fala conosco, Deus, fala à nossa mente, ao nosso coração. Nós somos o que o Senhor tem feito de nós. Somos mulheres de Deus, mulheres de adoração, mulheres de oração, mulheres despertadas para a vida espiritual, graças à Tua obra em nós, graças ao Teu agir em nós, e nós sabemos que há muito ainda a alcançar, há muito ainda a aprender. Então nós estamos aqui nesta tarde, meu Senhor, para que o Senhor atue nas nossas vidas. Vamos ouvir a Tua palavra agora, e eu te peço, Deus, age no nosso meio, se movimenta no nosso meio, desperta de todo cansaço, de toda sonolência, que estejamos atentas, que estejamos realmente concentradas, porque o Senhor estará trabalhando agora profundamente no nosso ser, e a ferramenta é a palavra. Então, Deus, pode trabalhar na minha vida, pode trabalhar nas nossas vidas, porque é disso que nós estamos precisando, e toda a glória será dada unicamente a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém? Por favor, senta no seu lugar. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui. Existem muitas irmãs que estão sempre conosco aqui nos dias de Esther, e a sua assiduidade é uma alegria para o nosso coração. E outras que nós estamos vendo depois de algum tempo, sempre, né, há alguma justificativa pela ausência, porque a ala feminina da nossa igreja sabe que esse é um trabalho preparado especialmente para as mulheres que servem a Deus e que amam a obra de Deus, e quando não vem é porque realmente houve um motivo muito forte, e sempre com muito pesar, porque nós sabemos que quando a gente não vem, ainda que por motivo justo, estamos perdendo uma grande oportunidade, né? E estamos recebendo algumas visitas, todas sem dúvida especialíssimas para nós. Ressalto algumas irmãzinhas maravilhosas da nossa igreja sede que estão conosco, muito bem-vindas, fiquem à vontade. Todas as demais visitantes, a casa é nossa, é do nosso Pai, é do nosso Senhor. Então nós vamos refletir na palavra de Deus nesse momento, como mulheres de Deus que nós somos. Nós, como mulheres de Deus, sabemos que a vontade de Deus é continuar trabalhando assim, profundamente na nossa vida. Porque muito do que Deus vai fazer lá dentro da nossa casa precisa começar na nossa vida. A vida da mulher. Aquela que é a esposa, aquela que é a mãe, aquela que está dentro da sua casa como sacerdote daquele lar. Então, o Senhor Deus já nos criou com essa sensibilidade mais aguçada para percebermos a presença do Senhor, para nos deleitarmos na presença do Senhor, para nos comovermos com a presença do Senhor, mas Ele também nos deu uma capacidade extraordinária de compreender a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é essencial na nossa vida, justamente por conta de ser ela a ferramenta que Deus usa para nos moldar. Quando a gente se deixa moldar pela palavra, é um processo suave. Por mais que alguém diga assim, nossa, que palavra pesada, pode ter certeza que ele ainda está pegando leve. Quando Ele trabalha conosco para nos moldar, usando a palavra, por mais pesada que a palavra seja, nós ainda estamos bem. Quando Ele não usar mais a ferramenta da palavra e usar outros meios, nos levando na sua moenda, aí é que nós vamos ver o que é aperto.
mas não haveremos de precisar de nada disso, porque só precisa chegar a esse ponto aqueles que são resistentes, aqueles vasos que não se deixam quebrar para moldar de novo. Nós não seremos assim, seremos mulheres humildes diante do Todo-Poderoso. E a humildade diante do Todo-Poderoso requer que a gente se cale para ouvir a voz do Senhor, que a gente não discuta com Ele, que a gente não se defenda, não se justifique e nem fique dizendo, mas e a outra? Mas e a outra irmã? Mas e a outra irmã? Não. Quem ouve a palavra de Deus com humildade, fala como Maria falou, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E quando ele encontra mulheres assim, não há limites para o que ele pode fazer na vida dessas mulheres e, por consequência, na vida das suas famílias. E nós vamos falar desse assunto, a respeito desse assunto, nesse simples versículo que está inserido na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, uma igreja que recebeu do apóstolo Paulo uma atenção e um carinho muito especial. De todas as cartas que Paulo escreveu a igrejas, e me parece que essa é a única onde ele não faz repreensões duras. Ele fala com aquele povo de uma forma muito carinhosa, porque parecia ser uma igreja assim, uma igreja longe da perfeição, mas uma igreja muito humilde, diante do agir de Deus, uma igreja que não ficava orgulhosa e nem resistente, uma igreja receptiva. Então não tinha necessidade do apóstolo Paulo usar de uma linguagem mais rigorosa para falar com eles. Como nós, quando criamos nossos filhos, temos mais de um, e às vezes você encontra em um aquela receptividade, você falou com ele uma vez, está resolvido o problema. Você mandou uma vez, ele vai lá e executa o que você falou. Por que você vai ser ríspida com o filho assim? Não precisa, não tem necessidade. Você não precisa alterar a voz, você não precisa ameaçar, você não precisa falar com mais firmeza. Você falou uma vez, brandamente, naturalmente, ele está executando. Então, esse filho não requer de você um pulso mais firme. Se você tiver um outro mais resistente à sua autoridade, você já vai ter que agir de outra forma, porque você falou a primeira vez e não saiu do lugar. Falou a segunda como se não tivesse falado nada. Falou a terceira, entrou no ouvido e saiu no outro. Então, você vai ter que ser um pouquinho mais firme com esse outro filho. Ele vai preferir acreditar que é porque você prefere o outro, e ainda vai chamar o outro de sonso, porque ele vai preferir ver defeito no outro e não em si mesmo, né? Mas o fato é que, quando os filhos são assim, humildes diante da autoridade dos pais, não precisa de os pais usarem de força nessa autoridade, porque eles correspondem sem necessidade dessa força. E assim é Deus na igreja. Muitos de nós nos apresentamos diante do nosso Pai como esses filhos que somos suaves, que somos serenos, que somos humildes diante da palavra de autoridade de Deus para nós. Ele está falando e nós estamos sedentos, Senhor, mas me faz entender mais profundamente, Senhor, eu preciso aprender isso aí, era disso mesmo que eu estava precisando, oh meu Deus, como que eu estava errando, meu Pai, me perdoa, eu não estava percebendo, me orienta, me exorta, Senhor, e o seu coração vai ficando alegre, enquanto Deus vai mandando a palavra, uma palavra de correção. Então você sai dali quebrantado, por quê? Porque você aceitou aquela correção, aquela palavra, aquela autoridade. Se nós formos na presença de Deus, mulheres resistentes, filhas resistentes à palavra do Senhor, Ele tem duas opções apenas, nós deixamos apenas duas opções para Ele. Ou Ele nos entrega a nós mesmas, nos abandona a nós mesmas e diz, então tá bom, eu não te dirijo mais, dirija-se você mesma, governe-se você mesma, então faça as coisas pela sua cabeça e pelo seu comando, eu não te digo mais nada. Se Ele disser isso, vai ser bom? Nós vamos falar assim, ai, que alívio, é isso que nós vamos dizer? Não, nós vamos chorar amargamente, porque o nosso pensamento não nos leva para o centro da vontade de Deus, pelo contrário, nos distancia da vontade do Senhor. Nós não podemos confiar na nossa própria vontade, né? Ou então, o outro caminho que Ele vai ter é de pegar mais pesado conosco. Então, ou Ele vai desistir de nós, ou Ele vai pegar mais pesado conosco. Que não precise ser assim. Que nós sejamos o primeiro caso, mulheres que somos filhas humildes diante da autoridade do nosso Pai. Então a sua palavra vai tratar conosco brandamente, embora muitas vezes com assuntos severos, com princípios e ordenanças das quais Ele não vai abrir mão. A gente pode fazer beicinho, a gente pode ficar chateadinha, mas o que Ele falar está falado, porque Ele é Deus e não nós. Ele é que manda e nós obedecemos.
não é? Simplesmente porque Ele é o Deus de toda a sabedoria. Ele está vendo o que vai dar certo na nossa vida. Então, Ele nos orienta pelo caminho que vai nos levar à bênção que Ele quer para nós. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, ele podia falar brandamente, diferente de quando ele escreve à igreja de Corinto, por exemplo. Aquela igreja ele teve que falar com muita firmeza, ele teve que falar com um tom assim de muita autoridade e comando, e que não aceitava gente com cara feia, não, porque era a verdade. Ele estava defendendo a verdade do Evangelho, e eles podiam estar gostando ou não gostando. Ele tinha que apresentar daquela forma, porque ele estava falando da parte de Deus, não apenas as verdades de Deus, mas também o sentimento de Deus em relação àquelas pessoas. Se você estudar as cartas à igreja de Corinto, comparando com a carta à igreja aos Filipenses, você vai ver essa diferença no tom. Aí dá a impressão assim, nossa, mas Paulo parece que os filipenses eram os queridinhos dele, e ele também tinha um pouquinho só de paciência com os coríntios, mas não tinha nada a ver com Paulo, tinha a ver com Deus que estava usando Paulo. Porque quando Deus usa o pregador, Ele transmite àqueles que ouvem duas coisas da sua parte: a verdade que Ele quer ensinar e o sentimento que Ele tem em relação àqueles que estão ouvindo. Então, que nós sejamos pessoas experimentadas em ouvir a palavra de Deus, discernindo as verdades que Ele está nos ensinando e qual que é o sentimento de Deus para conosco, ao nos falar aquelas coisas, naquele culto, naquela pregação. Amém, minhas irmãs? Então, quando ele está conversando aqui com os cristãos da cidade de Filipos, ele fala tanta coisa maravilhosa de se estudar, mas eu peguei só essa porção dessa parte da sua reflexão, porque é disso que nós vamos tratar aqui nessa tarde. Ele diz no versículo 16, na minha tradução está: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ele está falando, inicia esse ponto da sua palavra, fazendo alusão a um tempo em que aqueles cristãos, eles ainda não tinham nenhuma experiência com Deus. Eram pessoas adormecidas ou amortecidas espiritualmente. Então, eles não tinham nenhum contato com Deus verdadeiro. Não tinham ainda sido alcançados pelo Evangelho. Não tinham sido convertidos ao Evangelho. Então, eles eram cegos para as coisas espirituais. Não sabiam absolutamente nada. Às vezes imaginavam que as suas práticas religiosas agradassem a Deus. Imaginavam que com as suas práticas religiosas estavam se direcionando para Deus. Eu vou interromper para pedir que abram as janelas, por favor. Está tudo fechado e vai ficando abafado para a gente não precisar ligar o ar-condicionado. Muito obrigado. Então, eles estavam recebendo aquela palavra da parte do apóstolo Paulo, e Paulo estava dizendo desse tempo da vida deles, como nós vamos entender aqui também do tempo da nossa vida, em que uma pessoa não tem noção das coisas espirituais, porque não foi alcançada pelo Evangelho, ou se ainda que teve a oportunidade de ouvir, mas não foi receptivo, então ainda está adormecido. Aí o apóstolo diz assim: lembra como que era o seu jeito de viver naquele tempo? Lembra como era você naquele tempo, quando você não tinha noção de nada? Você era uma pessoa absolutamente fora do rumo, espiritualmente falando. Mas hoje não se pode dizer mais que você seja assim. Você já foi assim. Paulo dizendo aos filipenses: vocês já foram assim, gente sem noção nenhuma de qual que era a vontade de Deus, as verdades de Deus, o que Deus aprova, o que Deus reprova, o que Deus se agrada, com o que Deus se aborrece. Antes vocês não tinham noção nenhuma, mas vamos falar a verdade, hoje alguma noção vocês já têm. Paulo está falando assim: vocês já estão há algum tempo, que seja uma semana, que seja um mês, que seja um ano, que se dirá 2 anos, 5 anos, 10 anos, vocês já não são mais como eram antes. Antes da experiência da conversão, vocês não tinham nenhuma noção das verdades espirituais e nem de como viver na presença de Deus. Mas hoje vocês não são mais como eram antes. Agora vocês já alcançaram alguma coisa. Tudo bem, vocês ainda não alcançaram tudo. Vocês ainda não estão plenamente perfeitos e amadurecidos, mas também não estão como estavam antes, sem absolutamente nenhuma noção. Então ele fala assim: vocês já chegaram a algum lugar. Vocês estavam estagnados lá atrás, sem sair do lugar, mortos espiritualmente. Mas agora não, desde o dia em que o Evangelho lhes alcançou, vocês saíram do lugar. Alguns a passos largos, outros em passos lentos, mas não estão mais como estavam antes.
porque vocês têm ouvido a palavra, têm aprendido verdades do reino de Deus, e vocês têm sido visitados pelo Espírito de Deus. Então há um progresso, existe um progresso na sua vida espiritual, coisa impossível antigamente. Era impossível isso acontecer na sua vida antigamente, porque você não estava conectado com Deus, você estava cego para as verdades de Deus, confuso e morto espiritualmente. Agora, desde que você está com o Senhor, você está num ritmo de progresso. Algum avanço você fez. Algum avanço você fez, tudo bem. Você pode não estar ainda sendo aquela pessoa que consegue se desvencilhar da sua timidez e fazer uma pregação para dezenas de pessoas olhando para você. Pode ficar muito acanhada ainda de abrir a Bíblia e comentar o que você entendeu dela, mas ainda que você não tenha chegado tão longe quanto poderia, mas você também não está estacionado lá atrás, como um dia você já esteve. Paulo diz assim: você sabe o que aconteceu na sua vida. Aconteceu uma obra que, se ela não tivesse acontecido, e você tivesse morrido sem que ela acontecesse, seu fim seria trágico. Tudo bem, você poderia viver na terra uma vida, poderia ser maravilhosa. Como tantas pessoas vivem na terra sem Jesus Cristo, e parece que a vida delas é maravilhosa. Porque, de fato, elas têm tudo o que elas querem. Elas podem ter tudo o que elas querem. Elas têm recursos que nós, embora servos de um Deus vivo, não temos. Elas podem ter mais saúde do que nós. Elas podem ter mais dinheiro do que nós. Elas podem ter uma vida familiar menos turbulenta do que a nossa. Isso pode acontecer. E então pode nos parecer que ela não lhes está fazendo falta nenhuma a conversão. Pode nos parecer que elas não precisam se converter para ter uma vida abençoada. Parece que a vida delas já é abundantemente abençoada, mesmo sem Cristo. Mas não se engane, porque a maior e mais importante das bênçãos não são as coisas relacionadas a esta vida, são as coisas relacionadas à eternidade. E ninguém chega à eternidade sem se converter a Jesus Cristo, sem recebê-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Não há como duvidar e questionar e negar que há pessoas que vão viver nessa terra uma vida mais tranquila do que a nossa. Não há como negar isso. Mas o que importa para nós é uma vida tranquila aqui na terra ou uma eternidade garantida com o Pai? Então, de todos os benefícios que o Senhor Deus nos concede, o mais importante e especial é esse, é a certeza da vida eterna que o Senhor nos concede. E hoje, como mulheres de Deus, nós olhamos para aquele tempo da nossa vida passada, quando não tínhamos noção de nada, e hoje a gente fica assustada. Gente, eu estava correndo um perigo terrível, e eu mesmo não sabia. A gente não pensa assim? Não sei se você consegue lembrar naquele tempo lá que você ainda não era uma mulher de Deus, se alguma vez a morte chegou pertinho de você. Aconteceu com alguém? Mas foi coisa assim, por um tris, sabe essa expressão que as pessoas usam? Foi por um tris e eu teria partido. Isso aconteceu comigo. Eu posso lembrar de quantas vezes que a morte passou pertinho de mim, eu senti cheiro de rosa de defunto. Misericórdia. E aí hoje a gente olha para trás, a gente pensa assim, e se tivesse acontecido? E se tivesse a coisa chegado ao finalmente? Nós estávamos prontas, irmãs? Teria sido a pior tragédia da nossa vida. Morrer sem saber que Jesus Cristo é o único que poderia nos salvar. Partir desse mundo sem nos converter a Cristo. Teria sido a pior tragédia da nossa vida. Então Paulo está dizendo assim, você sabe que vitória, que alegria que você tem de você poder estar hoje seguro. Você está seguro, você olha e pensa assim, não, de fato, eu não sou perfeito, eu não estou maduro, completamente maduro, eu ainda tenho muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa ainda para avançar, mas graças a Deus, o Senhor não espera que eu esteja perfeito para me salvar, Ele já me salvou. Ele não requereu de mim, olha, quando você for perfeita, você vem que eu te salvo. Não, Ele chamou os doentes mesmo. Ele falou, vinde a mim, e glória a Deus, nós viemos. E aqui estamos, na presença do Senhor. Perfeitas? Não, mas salvas em Cristo Jesus.
Por quê? Porque temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso não é apenas uma força de expressão, isso é a nossa realidade. Por quê? Porque desde que nos entregamos ao Senhor Jesus, nós temos andado nesse caminho, progredido nesse caminho, passo a passo, e temos aprendido coisas, não temos, minhas irmãs? Nós temos aprendido coisas da Bíblia, que lá atrás não adiantava nem folhear para lá e para cá, a gente lia, entrava alguma coisa? Incrível isso, né? Como é que a pessoa, quando ainda não tem vida com Deus, parece que fica tudo escondido para ela. Mas você sabe por quê? Porque isso aqui não é uma coisa que eu explico para mim mesma. Isso aqui é uma coisa que quem escreveu é que vai explicar para mim. E para ele que escreveu explicar para mim, ele tem que estar dentro de mim. E ele só entra na minha vida quando eu me rendo a ele. Por isso tudo começa na resposta que eu dou ao Evangelho. Quando eu deixei de ser aquela mulher arrogante, aquela mulher idólatra, aquela mulher mundana, quando eu deixei de ser aquela mulher de coração endurecido, aquela mulher cheia de dúvidas, de interrogações, e humildemente eu me entreguei ao Senhor Jesus, aí pronto, começou um relacionamento entre mim e o meu Salvador. E a presença do Espírito Santo me ilumina para entender a verdade do reino de Deus. Ele não me faz entender tudo de uma vez, porque ele sabe que eu não sou Deus, ele é Deus, ele pode saber tudo de uma vez só, e não sai fumacinha na cabeça dele. Mas nós somos seres humanos, nós temos que ir um passo de cada vez. Então ele vai nos ensinando cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E isso é o avanço que nós vamos tendo. A nossa mente, o nosso intelecto, ele aprende tanta coisa, né? Nós somos boas em tantas coisas. Por exemplo, foi a primeira vez que a gente fez um arroz que ele ficou perfeito? Da primeira vez saiu perfeito? Nem preciso explicar como é que saiu, porque eu também não vou explicar como é que o meu saiu. Mas com o passar do tempo nós não fomos aperfeiçoando, nós não fomos melhorando. Fala a verdade, o nosso arroz hoje não é uma beleza? Não é porque a gente que faz não, mas vamos falar a verdade. Nosso arroz hoje é uma beleza, também pudera. Todo santo dia. Então tá. Fora isso, quantas outras coisas a gente vai trabalhar no mercado de trabalho, a gente nunca teve uma profissão, a gente começa a vida sem saber nada, né? Precisa de alguém nos ensinar, aí alguém dá uma oportunidade de emprego para a gente vai lá, os primeiros dias a gente fica tão sem jeito, tão sem graça, faz tudo com tanta insegurança, deixa as coisas cair, erra, tem que desmanchar, é uma coisa de doido. Mas tem alguém com paciência para nos ensinar, olha a nossa capacidade que Deus nos deu, a gente vai aprendendo, a gente vai aperfeiçoando, daqui a pouquinho tudo que a gente está fazendo, fazendo sempre, a gente vai fazendo melhor. Então assim é a vida com Deus, assim é a nossa vida espiritual. O Senhor Deus vai nos ensinando, Ele sabe de uma coisa, ela nunca foi mulher de Deus, ela está sendo agora. Ela antes não era mulher de Deus, agora é que ela está sendo. Então eu não posso querer que ela já saiba tudo, ou que ela já faça tudo da melhor forma, mas ela vai precisar aprender. Então eu vou ensinar e eu vou treinar, ela vai ter que ir melhorando, ela precisa ir melhorando, sabe por quê? Porque eu vou levar ela até um ponto hoje, mas esse não é o final, ainda tem outro ponto. Quando eu levar ela ao outro ponto, também não é o final, tem um outro ponto. E quando eu levar ela ao centésimo, ao milionésimo ponto, ainda não é o final. Eu ainda terei mais para ensinar, mais para ensinar, mais para ensinar. Então, a nossa tarefa requer de nós muita atenção e muita dedicação para nós correspondermos a esse processo do crescimento espiritual, da maturidade espiritual, porque isso é uma escola que funciona na nossa vida 24 horas por dia. Nós estamos aqui, eu vou chamar isso aqui de uma sala de aula, e nós estamos todas as vezes que nos reunimos na casa do Senhor, ouvindo a lição do dia. Mas a aula acaba quando o culto acaba? Não, a aula não para nunca. Você vai ali na esquina, você já é testado, para ver se o que você aprendeu lá dentro realmente entrou na sua mente e no seu coração. Às vezes uma verdade que você acabou de aprender no culto hoje, amanhã lá no trabalho você vai ser testado, para ter oportunidade de colocar aquilo em prática. Isso não é maravilhoso?
Às vezes, quando chegar em casa, na hora de preparar a janta, você já vai ser testado por um filho que vai te enfrentar, te afrontar, fazer pirraça, ou então alguém que vai aparecer com uma febre alta lá de uma hora para outra. Aquilo que Deus te explicou na aula aquele dia, você já vai colocar em prática. Às vezes, imediatamente. E isso tudo faz parte do processo pelo qual Deus vai nos transformando. Nós temos dito aqui que nós somos mulheres transformadas pela palavra. Mas essa transformação, ela não acontece só porque a gente se senta educadamente para escutar, com atenção, alguém ensinar a palavra para nós. Essa é uma das maneiras. Mas do que adianta eu escutar, eu entender, eu até me emocionar com o que eu estou aprendendo, mas eu não colocar em prática? Se nós levarmos nossos filhos para a semana de provas da escola, está fechando o bimestre, e eles precisam se expor às provas. Então vamos dizer que a matéria é a deliciosa da matemática, né? Que eles amam, que eles adoram. Então nós vamos dizer para eles assim, hoje é prova de matemática, arrebenta, menino, vai lá e arrebenta. Quanto que a bendita vale? 10? Pois tire 10,10. Porque você tem que arrebentar na matemática. Mãe, você está ficando doida? Ninguém arrebenta na matemática, ninguém fecha a prova de matemática. Eu digo para ele, meu filho, mas não tem lógica não fechar a prova de matemática, sabe por quê? Porque você não tem que adivinhar a resposta da questão. Você teve durante o bimestre inteiro um professor te explicando essa questão. Ele estava em sala de aula? Estava. Você também estava? Estava. Ele ficou mudo ou ele ficou explicando? Não, ele ficou explicando. Você tampou os ouvidos ou você estava ouvindo? Não, eu estava ouvindo. Então não tem por que você não saber. Não tem por que você não fechar a prova. Porque ele explicou, você estava lá, prestou atenção, ele te transferiu informação, ele transferiu o conhecimento que estava dentro da cabeça dele, através da voz dele, entrou dentro da sua cabeça. Agora você sabe o tanto que ele sabe sobre esse conteúdo aí. Vai lá e arrebenta. Ele vai virar para mim e vai falar assim, não, mãe, o professor explicou. Explicou? Você entendeu? Entendi. Então você sabe. Sei, mãe. Então vai lá e arrebenta. E o bendito vai lá e arrebenta com a prova. Ele não consegue tirar nem 2 na tal da prova. Arrebentou, foi com o bimestre inteiro. Aí vem para mim com aquela prova, com a nota vermelha, e eu digo para ele, mas você não disse que aprendeu, não disse que entendeu, o professor passou o conhecimento, você disse que entendeu. Pois é, mãe, mas na hora da prova deu branco, eu achei que tinha entendido, eu achava de verdade que eu tinha entendido, eu só vi que eu nem estudei para a prova, porque eu achei que eu tinha aprendido. Mas na hora da prova foi que eu vi que eu ainda preciso voltar nessa matéria. Eu preciso voltar nessa matéria. Não adianta, mãe. Essa nota aí é o retrato do que eu aprendi. Nada. Eu não aprendi nada. Quando nós estamos no caminho do Senhor, nós somos os alunos do Senhor. Ele está na sala de aula, cada culto, ele está explicando o conteúdo para nós, explicando a matéria para nós, e nós ficamos muito atentas, muito educadas, concentradas, parece que nós estamos entendendo tudo. Na maioria das vezes até vamos dizer assim, é isso mesmo, é isso mesmo que eu estava pensando. Quer dizer, nós estamos dando demonstrações que estamos aprendendo. Mas quando é que nós vamos mostrar se aprendemos mesmo? Na hora da prova. Na hora das provas, e elas virão qualquer hora. Não tem uma agenda que fala assim, ó, dia tal, na hora tal, você vai ser grandemente provada e a pessoa que vai ser usada para te provar vai ser, por exemplo, sua sogra. Não tem um alerta assim, não tem um aviso assim, antecipado, para nos preparar. Nós vamos ser testados a qualquer hora e, às vezes, nem sempre por aquelas pessoas que a gente imagina que as provas vão vir sempre através delas, né? A coitadinha da sogra, eu tenho até que parar de brincar com isso, porque esse ano eu vou me tornar sogra, né? Então eu não posso mais fazer essas brincadeiras. São as despedidas, as últimas vezes. Então, o que importa é nós entendermos que o apóstolo Paulo está conversando com os cristãos de Filipos e dizendo assim, olha para você mesmo. Antes você não sabia nada. Hoje você sabe tudo? Não. Mas você sabe alguma coisa. Ele está dizendo, há um ponto aonde vocês já chegaram. Há um ponto que vocês saíram daquela estagnação aonde vocês estavam por conta do seu estado de morte espiritual. Vocês se movimentaram, vocês adquiriram algum conhecimento.
Sem saber nada, vocês não estão mais. Sem conhecer nada, vocês não estão mais. Alguma coisa vocês já sabem. Alguma coisa vocês já conhecem. Aí ele finaliza dizendo nesse versículo e diz assim: nesse ponto aonde vocês já chegaram, essa quantidade de conteúdo que vocês já aprenderam, nisso aí vocês têm que andar. Nisso aí vocês têm que ser modelo para os outros. Nisso aí vocês têm que ser modelo para as outras pessoas. Porque todos os dias o Senhor Deus está salvando pessoas. Todos os dias vão chegar ao convívio da congregação pessoas que acabaram de sair do ponto em que elas não sabiam nada. E elas vão começar a aprender. E elas vão precisar de referenciais dentro da igreja. Elas vão precisar de padrão, elas vão precisar de modelo dentro da igreja. Paulo está dizendo, naquilo a que vocês já chegaram, ande conforme aquilo que vocês aprenderam. Senão, vocês entenderam, mas vocês não são capazes de colocar em prática. E a palavra de Deus não é uma matéria que se possa tratar dessa forma. A palavra de Deus só transforma as mulheres quando as mulheres andam conforme o que estão aprendendo. Senão é apenas uma frase bonita, mas ela não traduz a realidade. Se somos mulheres transformadas, e precisamos ser, essa transformação se evidencia não enquanto as pregações nós ouvimos, não enquanto os textos da Bíblia nós decoramos, mas enquanto da palavra nós já estamos praticando. É isso que o apóstolo está batendo na tecla, ele está dizendo, naquilo aonde vocês já chegaram, ande de acordo, viva de acordo. Sabe por quê? Porque tem o próximo ponto. Ai, eu estou doida para chegar no próximo ponto. Ai, eu estou curiosa. Ai, eu estou com sede demais. Ai, fala mais, Senhor, eu quero... Não, você ainda não deu conta nem do que eu já te ensinei. Porque Deus não nos transmite os conhecimentos dEle para matar nossa curiosidade. É para transformar nosso caráter. O conhecimento, a palavra de Deus não nos é transmitido como uma forma de distração, de lazer. É para, de fato, atuar no nosso jeito de ser e nos conformar à imagem de Cristo. Às vezes a gente ora e fala, meu Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero crescer espiritualmente. Parece ele responde lá de cima, para quê? Você vai fazer o quê com isso? Se o que eu te dei daquele dia que você nasceu para Cristo até hoje, você não está colocando em prática. Se te perguntar se você entendeu a pregação, você vai me dizer, sim, Senhor, eu entendi. Mas quando chega no dia a dia, quando chega nos momentos fora do momento da pregação, você não demonstra que aprendeu, porque não coloca em prática. Alguém poderá dizer, mas não me perturba com isso não, porque o prejuízo é só meu. O que importa é que eu estou salva, o que importa é que eu não estou mais lá fora no mundo. Mas não, o prejuízo é da obra de Deus. Porque quando eu não sou um bom exemplo, eu sou um mau exemplo. De qualquer forma eu serei exemplo. De qualquer forma eu serei um modelo. Ou um positivo ou um negativo. Mas de qualquer forma eu serei um modelo. Você sabe qual que é a grande crise da identidade do povo de Deus, pelo menos no nosso país, nos nossos dias? As pessoas não dão mais crédito ao povo evangélico. As pessoas imaginam que virou tudo bagunça. As pessoas acreditam que todo mundo é falso, que todo mundo é enganador. As pessoas preferem focar nos maus exemplos. E eles estão inventando os maus exemplos ou existem de fato maus exemplos? Vamos dar o braço a torcer, existem de fato maus exemplos. Mas há um povo que pode resgatar essa reputação da obra de Deus. Aqueles que são os bons exemplos. Aqueles que são pessoas que realmente se humilham diante da palavra, que ouvem a palavra, compreendem a palavra e vivem a palavra. Nós estamos fazendo ou uma coisa ou outra. Ou nós estamos promovendo a reputação do reino de Deus, ou estamos denegrindo a reputação do reino de Deus. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de agir está ensinando as pessoas alguma coisa. Ou agir do jeito que Deus aprova, ou agir do jeito que Deus abomina. As pessoas
E eu nem estou falando agora das lá de fora. Eu estou falando das pessoas com quem nós convivemos na nossa congregação, na igreja onde Deus nos colocou. São pessoas que precisam de referenciais e também precisam ser referenciais. Porque a gente chega para a igreja e a gente exige. Ah, não, mas quem é que está lá no altar? Essa pessoa tem que ter uma atitude, uma vida assim, assim, assim. Está certo? Está certo, tem que ter mesmo. Mas só quem está no altar? Quem não faz uso do altar, quem só se acomoda nas cadeiras, não tem a mesma responsabilidade? É só quem tem cargo na igreja? É só quem tem uma credencial de pastor? Ou é todo mundo que carrega o nome de Cristo? Todos nós temos essa obrigação para com o Evangelho, para com a obra de Deus, a obrigação de sermos demonstrações da vida bíblica que o Senhor Deus requer do seu povo. E isso é alguma coisa que nós, às vezes, estamos tão atentos nas coisas gravíssimas, mas não tão atentos nas coisas que, a nosso ver, não são tão graves. Por exemplo, tem um texto do apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, olha o que ele diz. Abre aí, 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 33. Encontramos? 1 aos Coríntios 15, 33, Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações... Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olhe para mim, por favor. O que a gente fala para os nossos filhos, quando eles já vão ficando adolescentes, e eles já começam a fazer muitas amizades na escola? Qual que é a nossa grande preocupação? Deles arrumarem más companhias. Por que é perigoso eles arrumarem más companhias? Porque pode influenciá-los. Porque pode corromper virtudes que eles tenham. Pode fazer com que eles tomem rumos e atitudes que não são normais neles até aquele ponto. Esse é o alerta que o apóstolo Paulo está dando aqui para os crentes dentro de uma igreja. Ele não está falando de más companhias do lado de fora, não. Se você for estudar o contexto, você vai ver que o perigo era dentro da igreja mesmo. Paulo estava dizendo assim: observem-se uns aos outros. Se você se deparar com um cristão, é seu irmão em Cristo, congrega junto com você, mas leva a vida cristã de qualquer maneira, sem comprometimento, evita muita coisa, sabe por quê? Porque o que está contaminando ele pode pegar em você. A não ser que você seja uma pessoa tão estruturada e tão convicta e tão temente a Deus, aí sim, você é que pode influenciá-lo. Mas se você, lidando com ele, perceber que está começando a copiar o jeito cínico dele, o jeito crítico dele, o jeito frio e indiferente dele para com as coisas de Deus, aparte-se. Mas coitadinho, ele está precisando de ajuda, mas você já viu que você não tem condições de ajudá-lo. Porque para ter condições de ajudá-lo, tem que ser um crente que vai se aproximar dele e não vai ser contaminado por ele. O ideal é isso. É que você se depare com um irmão em Cristo que esteja nessas condições de ausência de temor de Deus, de brincar com as coisas de Deus, de fraqueza espiritual, mas você esteja tão sólido que através de você, Deus vai restaurar ele. O ideal seja isso. Aí você vai estar sendo modelo para ele. Mas se no trato você for percebendo que você está copiando o comportamento dele, desligue-se um pouco. Porque se tiver que perecer, que pereça um, não os dois. O ideal seria que você tivesse em condições de resgatar esse irmão. Mas não se exponha se você não estiver. Porque senão serão duas mortes espirituais. Paulo está dizendo assim: não se engane, as más conversações corrompem um bom comportamento. Quantas vezes isso acontece dentro das igrejas, meus irmãos? Pessoas, mulheres principalmente, nós precisamos realmente nos render ao Espírito Santo e dizer: Senhor, me regula, euzinha aqui, ó, me regula. Se eu falo demais, Senhor, me regula, para que eu não fale tanto, porque quem fala demais, normalmente, fala o que não convém.
Me regula, Senhor. Eu falo de menos, eu não falo nada, nunca. Me regula, Senhor. Porque eu preciso expressar, eu preciso compartilhar, eu preciso transmitir as coisas que o Senhor tem me ensinado. Porque a fala é uma ferramenta que pode abençoar e pode amaldiçoar. E às vezes você vai encontrar pessoas dentro da igreja que servem a Deus de uma maneira assim, notória. Por exemplo, um culto como esse. Várias formas de servir a Deus num culto como esse. Você viu? Teve gente servindo a Deus nesse culto tocando. Teve gente que serviu a Deus nesse culto cantando. Tem gente servindo a Deus nesse culto agora pregando. Tem gente servindo a Deus nesse culto agora separando essas horas da sua tarde para estar assentado aqui recebendo o agir de Deus. Tem gente servindo a Deus nesse culto, recepcionando quem chega, servindo como diáconos. Então um culto como esse, são várias áreas onde as pessoas estão atuando, servindo a Deus. Daqui a pouco nós vamos servir a Deus ofertando, nós vamos servir a Deus orando por outras pessoas que não estejam aqui. Isso tudo é servir a Deus, mas junta isso tudo num pacote. Fala, bota isso tudo na vida de uma pessoa só. Não, essa pessoa aqui, ela é polivalente. Ela toca, ela canta, ela prega, ela oferta, ela ora, ela recepciona, ela faz tudo. Nossa, que é isso, meu pai? Isso aí é um exemplo para nós. Calma. Talvez não seja tanto assim. Porque se depois que essa pessoa fizer isso tudo, ela começar a falar pelos cotovelos, ela falar de forma insensata, as palavras dela instigam um contra o outro, as palavras dela são palavras maliciosas, as palavras dela são palavras que denigrem a reputação de outra pessoa, a maneira com que ela fala, ela está sempre criticando o trabalho do outro, a maneira como ela fala, ela está sempre buscando elogios para as coisas que ela faz, ela não é exemplo. Ela é exemplo numa parte, mas deixa de ter valor aquilo que ela fez. Porque mais importante é o que a gente é do que o que a gente faz. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que ela vai servir a Deus fazendo uma coisa que comparado com outras parece tão insignificante. Mas ela presta um serviço muito maior ao reino de Deus do que aquela outra que parece fazer uma coisa mais importante. Por quê? Porque ela é um bom modelo de crente. Você nunca vê ela em confusão. Você nunca vê ela envolvida em conversa fiada. Você pode conversar com ela 2 horas seguidas, você não vai escutar ela falar uma vírgula da vida de ninguém. Aquela pessoa é um modelo para nós. As más conversações corrompem, as más conversações estragam as virtudes, sabe? Deterioram as virtudes. Paulo está dizendo, é nossa obrigação ser modelo uma para as outras, ser exemplo umas para as outras. O reino de Deus precisa desse tipo de pregação. Às vezes a gente fala assim, quem me dera se Deus tivesse me dado esse dom para pregar desse jeito, isso é tão bonito, isso é tão lindo, mas Deus não me chamou para ser pregador. Nós somos pregadores da obra de Deus, e às vezes pregamos sem citar um versículo da Bíblia, pregamos com o nosso comportamento, a maneira como nós tratamos, como nós lidamos com as pessoas e com as situações. Você sabe que mulher dentro de igreja, ela pode ser ferramenta nas mãos do Espírito Santo ou nas mãos de Satanás. Se ela for instrumento nas mãos do Espírito Santo, quão grandemente Deus vai usar essa mulher. Quantas outras mulheres poderão ser abençoadas, beneficiadas e edificadas. Mas se ela for uma mulher carnal, se ela for uma mulher invejosa, vaidosa, maliciosa, se ela for uma mulher faladeira, essa mulher vai ser muito útil nos interesses de Satanás. Então Paulo está dizendo, nós temos que ser modelo. No ponto aonde eu já cheguei, eu preciso viver conforme o que eu tenho aprendido, porque é meu dever. Eu devo isso ao Evangelho. O Evangelho me resgatou da perdição. O Evangelho, a obra de Deus, me tirou de uma eternidade trágica. Como é que eu vou mostrar gratidão a esse Deus? Prejudicando a obra dele? Desvirtuando a obra dele? Não. No que depender de mim, eu posso dizer para você, faça como eu estou fazendo, porque eu faço como uma mulher que teme ao Senhor. Imagina se todos nós pudéssemos dizer umas para as outras esta frase. Comporte-se como eu estou me comportando. Seja uma pessoa que trata as outras pessoas como eu tenho tratado. Fale das pessoas conforme você vê que eu falo. Só coisas positivas. Mas as pessoas não têm só coisas positivas para a gente falar. Prefira só falar as positivas. Escolha. Não, se for para falar as negativas, eu vou ficar calada.
Eu vou tomar essa decisão. Senhor, eu luto com a minha língua, realmente eu tenho esse problema, mas hoje diante dessa palavra, o Senhor falou assim, naquilo que você já aprendeu, minha filha, viva de acordo com esse padrão. Isso aí eu estou entendendo, Senhor. O padrão do falar de uma mulher de Deus é um falar que nunca ataca os outros, é um falar que nunca faz maledicência, é um falar que não se ajunta para espalhar intriga e conversinha. Então, Deus, eu estou assumindo um compromisso com a palavra aqui nessa tarde. A tua palavra finalmente vai transformar o meu falar. Porque eu vou assumir aqui que eu só vou falar o que for positivo. Se alguém chegar para mim contando alguma coisa negativa daquela outra pessoa, eu vou dizer, eu não sei do que se trata. E quer saber de uma coisa? Também não quero ser informada. Mas eu vou estar orando pela sua vida. Vou estar intercedendo pela vida dela também. Agora eu tenho outras coisas para fazer. Porque nós não podemos ser arrastados para coisas que nós já aprendemos pela palavra que não convém. Porque pessoas vão aprender conosco, ou a fazer do jeito certo, ou a fazer do jeito errado. Quando o apóstolo diz assim, o perigo é real, se você estiver compartilhando com pessoas que estão elas próprias corrompidas, vão corromper você. A não ser que você seja uma mulher tão de Deus, com tanta sabedoria, com tanta unção do Espírito Santo, que naquele momento Deus vai usar você para repreender aquela pessoa, com amor, com respeito, mas deixando claro para ela, que no dia que ela tiver a fim de fazer uma fofoca, a última pessoa que ela vai procurar vai ser você. Porque você não empresta seus ouvidos para essas conversas. Más companhias são um perigo para a vida dos nossos filhos? São. Mas más companhias são um perigo para nós também. Eu não corro esse perigo porque eu não tenho amizade lá no mundo. Mas Paulo está falando de más companhias, é dentro da igreja. A gente prefere pensar assim, tá vendo? Eu não, dou o maior cuidado. Mas não é só ter o cuidado de não andar com uma má companhia. É principalmente ter o cuidado de eu não ser esta má companhia. E aí eu te pergunto, você é uma boa ou uma má companhia? Não me responda, mas pense aí. Você, mulher de Deus, o que o Espírito Santo diria agora? Você, o que nós temos sido? Boas ou más companhias? Companhias que edificam outras mulheres desta igreja? Ou companhias que corrompem outras mulheres desta igreja? Quando paramos ali no portão de entrada, quando paramos ali no bebedouro, quando paramos no abençoado espelho lá no banheiro feminino, nós compartilhamos coisas que edificam? Ou o que sai da nossa boca é puro veneno? Vamos perguntar cada uma para nós mesmas. Tem gente corajosa aqui? Porque só assim a palavra nos transforma. Quando nós aceitamos o confronto da palavra. Paulo disse assim, aquilo a que você já chegou, viva de acordo com esse padrão. Senão você não chegou. Porque a hora que você mostra se aprendeu a matéria, é na hora da prova. Não é assim com nossos filhos, a matemática? As horas de prova têm chegado todo dia, toda semana, todo dia, toda semana. Que nota nós estamos tirando? Nós temos aprendido de verdade? Porque eu preciso que todas nós compreendamos aqui nessa tarde. O Senhor Deus está nos segurando pela mão e nos conduzindo no caminho da edificação e do crescimento. E nós podemos dizer, graças a Deus, alguma coisa eu já tenho aprendido. Mas olha, ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas sabe por que Ele ainda não nos levou mais longe? Sabe por que Ele ainda não nos levou mais além? Porque nós ainda não estamos bons em praticar o que nós já aprendemos até aqui. Como é que acontece no currículo escolar? O menino vira e fala assim, eu quero ser médico. Então, mãe, faz uma coisa. Eu sou meio acelerado, você sabe que eu sou meio apavorado. Não vou fazer ensino fundamental. Eu não tenho paciência para isso. Eu quero ser médico. Isso aí vai atrasar a minha vida. Também não vou fazer ensino médio. Me leva direto para a faculdade de medicina. Porque eu não posso ficar gastando meu tempo com isso aí. Tem jeito? Tem jeito? Só pode chegar lá depois de vencer uma por uma dessas etapas. É assim ou não é? Meu Deus, eu quero ir além. Meu Deus, me leva além, me leva mais longe, me ensina mais coisa. Ele vai dizer, mas não pode pular etapa. Você ainda não venceu o ensino fundamental, filha.
Você não deu conta de tirar a média. Você precisa prestar mais atenção. Você precisa ter uma ética muito bíblica. Porque isso é ser exemplo uns para os outros. Isso é ser modelo uns para os outros. Senhor, eu não sou perfeito. Claro que não, ainda tem tanta coisa para você aprender. Mas no que você já aprendeu, você já pode ser perfeito. Deu para entender? Senhor, eu não sou perfeito em tudo, porque eu ainda não aprendi tudo. Mas em tudo que eu já aprendi, eu bem que posso ser perfeita. Que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Porque a gente requer muito de Deus, não é? A gente requer muito de Deus, a gente faz prova com Ele, a gente faz propósito, a gente exige, a gente coloca Ele contra a parede, a gente fica indagando. Quando, Senhor? E a gente quer. Pois hoje o Espírito está dizendo que é Deus que exige de nós. Ele exige de nós. Não precisa a gente achar que Ele passa a mão na nossa cabeça e fala, coitadinha, mas também pudera, né? Olha a situação que ela vive. Não, ninguém aqui vive um mar de rosa nessa terra. Terra é lugar de aflição, de provação, de provocação. Então todo mundo vive situações muito semelhantes. Mas o Senhor Deus requer de nós que nós sejamos vasos de honra na casa do Senhor. Sejamos modelo de crente, modelo de mulher de Deus. O que é o modelo de uma mulher de Deus? Que característica tem aquela mulher que é um modelo de mulher de Deus? Ela ora, ela jejua, ela é assídua na igreja, ela é uma mulher que gosta de adorar, ela é uma mulher prudente, ela é uma mulher que fala acertadamente, tudo que sai da boca dela é proveitoso. Ela é uma mulher equilibrada, temperada. Ela é uma mulher que passa tribulações e quando ela passa tribulações, ela está sofrendo. Se ela está sofrendo, ela não está dando gargalhada, porque quem está sofrendo está fazendo o quê? Está chorando. Mas ela chora ao ponto de desidratar, ou ela tem controle até para chorar? Mulher de Deus. Mulher de Deus. É mulher, é ser humano, mas é de Deus. Isso é diferente, faz diferença. Ela é de Deus, ela é ser humano, ela está de nariz virado para o marido, deu problema lá, de vez em quando um arranha o outro, pois é, isso acontece, depois o arranhão assara e tudo volta às boas, mas na hora que está ardendo o arranhão, ela está toda feliz e satisfeita ou ela está triste? Ela está triste, mas ela não está pensando em suicídio, ela é mulher de Deus, tudo na vida dela tem a quantidade certa. Tem a quantidade certa, ela sofre na quantidade certa, ela chora na quantidade certa. E se ela estiver alegre? Nossa, ela está muito alegre, ela sai plantando bananeira? Não, também não. Ela é mulher de Deus tem equilíbrio. Mulher de Deus tem constância. Ela está passando tribulações, ela está sofrendo perseguições, ela está sofrendo humilhações, mas é mulher de Deus. Ela vem cumprir as obrigações dela na casa do Senhor ou não vem? Tem. Ela cumpre as escalas do diaconato ou não cumpre? Da recepção ou não cumpre? Ela cumpre tudo que está na responsabilidade dela, porque ela é mulher de Deus. Isso significa que Deus habita na vida dela, é a fonte das forças dela, do vigor dela. Então ela não vai dar bom exemplo só quando tiver tudo bem na vida dela. Ela vai dar bom exemplo em todo tempo e em toda situação. Por quê? Porque é isso que mulher de Deus faz. Paulo está dizendo aos Filipenses, o Espírito Santo está dizendo para nós aqui agora, naquilo a que você já chegou, seja exemplo. Naquilo que você já aprendeu, seja exemplo. Aquilo que você já entendeu da vontade de Deus para uma mulher de Deus, seja aquela pessoa perfeita naquilo que Deus já te ensinou. Amém? Nós vamos ficar de pé porque eu quero orar com você. Nós vamos clamar ao Senhor. A gente entendeu o que o Espírito Santo nos falou nessa tarde? Você acha que é coisa que dá para a gente atender ao que Deus está falando conosco? Você acha que a gente precisava ouvir o que a gente ouviu aqui agora? Nós realmente precisamos nos esforçar para viver de acordo com o que nós temos aprendido? Dá para ficar melhor do que está ficando? Dá ou não dá?
Então olha, agora você vai fechar os seus olhos para orar. E cada uma de nós vai pedir a graça de Deus para isso. Vai dizer: Senhor, o Senhor através dessa palavra está despertando uma vontade no meu coração. A vontade de realmente andar com mais precisão naquilo que eu já tenho aprendido. Se eu já entendi qual que é a sua vontade, não me interessa se está fácil ou está difícil. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor já tem me ensinado. Eu preciso agir do jeito que o Senhor já tem me ensinado. Porque é isso que o Senhor falou comigo aqui nessa tarde. Que aquilo que eu já aprendi, o Senhor exige de mim. O Senhor não exige de mim o que eu não aprendi ainda. Mas aquilo que eu já aprendi, o Senhor está exigindo de mim. Então, Senhor, eu te peço, me dá a graça para eu conseguir colocar isso em prática. Seja humilde agora. Ora com toda a sua humildade. Ore como uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus que quer realmente cumprir essa palavra que Deus está trazendo para nós nessa tarde. Peça a Ele, Espírito Santo, me reveste de sabedoria, me reveste de graça, toca na minha vida, enche a minha vida com a sua presença, porque eu quero fazer isso que o Senhor está falando hoje. Eu quero viver de acordo com o que eu já tenho aprendido. Ore, eu quero ouvir você orar. Levante a sua voz, igreja, fale com o Senhor, clame ao Senhor, suplique ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você está no secreto, só você e seu Pai. Ele está te ouvindo, fala com Ele, fala com Ele. Ele está te mostrando quais são as áreas de maior dificuldade para você. É no relacionamento com o esposo, é no relacionamento com os pais, é no relacionamento com os irmãos, é no relacionamento com os filhos, é no relacionamento na igreja. Onde que está a nossa maior dificuldade? Você consegue se sentir grata a Deus pelo que Ele tem te ensinado? Você tem aprendido? Fala a verdade, você tem aprendido coisas de Deus? O Espírito Santo tem te feito entender a vontade do Senhor? Você pode dizer que Deus tem falado com você? Você pode dizer isso? Que o seu Deus fala com você? Ele fala através das canções, Ele fala através das pregações, Ele tem falado com você em sonhos, Ele tem falado com você em visões, Ele tem usado pessoas e através delas Ele tem falado com você. Sabe por que você tem ouvido Deus? Porque você é de Deus, minha filha. Você é de Deus. Talvez você diga: mas eu falho tanto. Todas nós falhamos demais. Nós somos dele pela misericórdia dele. Mas ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele vai dizer para nós aqui nessa tarde: o que eu tenho falado, obedece. O que eu tenho falado, obedece. Eu tenho falado contigo, minha filha, obedece. Porque eu tenho outras coisas para te falar, tantas outras coisas para te falar. Eu tenho tantas outras coisas para te falar, mas eu tenho que treinar você em obedecer o que eu já te falei. Oh, igreja, clame pelo Espírito Santo. Seja mulher de oração, seja mulher revestida do poder do alto. É no poder do Espírito que nós vamos conseguir andar de acordo com o que nós temos aprendido. Senhor, toca tuas filhas agora. Toca tuas filhas, Senhor, com esse tocar que quebranta nossos corações, que nos faz entender, que nos faz perceber que o Senhor nos dá oportunidade. Cada dia, cada novo dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá de colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado. E nós temos o ensinamento, nós temos a compreensão, nós temos a revelação da tua vontade, também temos a ajuda do teu doce Espírito. Nós precisamos nos comprometer com a palavra, nos comprometer com a vontade do Senhor e ser exemplo na igreja, ser exemplo dentro da nossa casa, ser exemplo de pessoas que estão crescendo, crentes que estão crescendo, ser exemplo de crentes que estão amadurecendo, ser exemplo de crentes que estão sendo aperfeiçoados. Nós precisamos ser modelo de crentes onde a palavra está realmente atuando, transformando, libertando. Ajuda-nos, Espírito Santo, por sua misericórdia, Senhor. Aleluia, aleluia.
Eu queria que nós orássemos agora de duas em duas. Vira de frente para sua irmã, segura nas duas mãos dela. Vamos orar uma pela outra, vamos interceder. Se sobrar pode orar de três, não tem problema. Vamos formar pequenos grupos aí, vamos orar, vamos clamar, vamos interceder. Nós somos vaso de Deus, o Espírito Santo precisa encher mulheres de Deus. Mulheres de Deus têm que estar cheias do poder. Mulheres de Deus precisam ser batizadas com o Espírito Santo. Mulheres de Deus precisam ser renovadas no Espírito Santo. Mulheres de Deus sentem a presença de Deus. Mulheres de Deus recebem a presença de Deus. Dá lugar, minha irmã. Deixa a glória de Deus inundar a sua alma. Você sabe que você ama Jesus. Você ama Jesus. Você sabe o quanto você ama Jesus, porque Ele conquistou teu coração. Volte-se para Ele agora. Deixa Ele tocar, deixa Ele te encher. Abre a tua boca, abre teu coração, declara o teu amor, declara o teu amor, declara que Ele é tudo para você. Deixa a glória de Deus te inundar, deixa a glória de Deus te tocar. Enche teu povo, Senhor. Restaura o que está desanimada, a que está enfraquecida. Ó Deus, restaura, 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 Espírito de Deus. Vem tocar, ó Deus Santo. Vem tocar, Deus poderoso. Vem revestir de graça. Vem revestir de poder. Mais de Ti, Senhor. Dá-nos mais de Ti, Senhor. Aleluia! Ore, se derrame, se derrame, se derrame, se derrame, se derrame. Você é vaso escolhido, você é vaso levantado por Deus. Se derrame na presença do Senhor. Deixa a glória tocar você, deixa a glória tocar você. A glória da presença de Deus. Onde canta laios, aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança. Tu estás na vida dessa tua filha. Oh, somos teus, somos do Senhor. Reveste, Deus, faz de novo, Senhor. Restaura-nos, Pai. Aleluia. Oh, dá-nos poder do alto, Senhor. Dá-nos poder do alto. Poder do alto, Deus. Poder do alto, Senhor. Maravilha de Deus. Ah, que alegria, que alegria. Que alegria servir a Cristo. Que alegria servir a Deus. Que alegria ser mulher de Deus. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por alcançar nossas vidas, Deus. Obrigado por alcançar nossas vidas. Aleluia, aleluia. Maravilha de Deus. Maravilhosa a tua obra, Senhor. Maravilhosa a tua palavra, Deus. Quanto ela tem nos ensinado, quanto nós temos aprendido da tua sabedoria, da tua verdade, da tua vontade. Vem na nossa vida, vem na nossa vida. Controla-nos, 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 Senhor. Domina sobre nós, domina sobre o nosso temperamento, domina sobre nossos sentimentos, domina sobre nós. Dá-nos um coração sábio, entendido nas coisas espirituais. Aleluia! Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Magnífico Espírito Santo, Espírito de renovo, Espírito de poder. Nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Continue segurando a mão da sua irmã. E agora você vai orar pela saúde dela, uma orando pela saúde da outra. Enquanto nós intercedemos por todas vocês, enquanto nós oramos pelo pedido de oração que chega até nós, da Cleide que está lá no Ascôncia, vamos orar pela saúde umas das outras. Mulher de Deus tem que ter saúde para trabalhar no reino de Deus. O corpo de uma mulher de Deus tem que estar saudável, cheio de vigor, cheio de força, para fazer a obra do Senhor. Visita, Senhor, cada organismo aqui agora. Toca do alto da cabeça até a planta dos pés e repreende a enfermidade, Senhor. Repreende a doença, Senhor. Coloca a tua mão de poder. Libera a tua virtude, Jesus. Poder que cura. O teu poder que cura teu povo, tuas filhas, Senhor. Toca, Jesus. O Senhor tem nos dado a oportunidade de trabalhar na tua obra, de fazer a tua obra. E às vezes a doença nos impede, às vezes a doença nos atrapalha, mas nessa tarde eu te peço, sara teu povo, Senhor, sara tuas filhas, Pai, cura de todas as enfermidades, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, toca com tuas mãos de poder, que saia virtude de ti e traga cura sobre a tua igreja, cura sobre essas mulheres, naquele hospital onde a Cleide está, visita, Senhor, abençoa com a bênção da cura, se é através do tratamento, se é através da cirurgia, se é através do medicamento, mas que seja a mão do Senhor, curando e tirando do leito de enfermidade. Confirma a nossa oração, meu Pai, que a presença do Senhor nesse lugar traga cura para as tuas filhas, Senhor, traga a bênção da cura, da saúde renovada, restaurada, pelo poder e pela misericórdia do Senhor. Aleluia! Dá um abraço gostoso na sua irmã. Diga para ela, você é uma filha de Deus, você é uma mulher abençoada. Deus tem projetos na sua vida. Creia no poder de Deus, minha irmã. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra à nossa irmã Maria.